eu parti da hipótese, eu comecei o meu trabalho com a seguinte ideia na cabeça: a ligação da válvula solenoide tá certa. E foi aí que eu caí do cavalo. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero contar essa história complementar da aula 1 da semana da calibração, porque tem um aprendizado por detrás disso que me ajudou demais, que eu vou compartilhar com vocês hoje. E eu também vou perguntar se isso já aconteceu com vocês, tá? Uma seguinte característica. Então, eu quero construir esse raciocínio bem legal com vocês, mesmo se alguém aqui esteja assim, ó, começando do absoluto zero, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. E eu vou mostrar um pouco do básico do básico, tá? Olha só, eu separei umas imagens na internet aqui. Deixa eu só mexer aqui, aí vamos passar para o lado aqui. Eu separei umas imagens na internet só para mostrar coisas básicas aqui, só para deixar todo mundo na mesma linha, beleza? Então, ó, aqui a gente tem um desenho aí de um turbo, tá? Basicamente, o objetivo do turbo é colocar mais ar para dentro do motor, certo? E ele faz isso aumentando a pressão de ar, beleza? Como que funciona? A gente, nessa flange aqui, ó, da parte quente, né? Então, o turbo é dividido, a galera fala de parte quente, parte fria e tem um eixo aqui no meio, ó. Então, o que acontece? Os gases de exaustão que saem no escape passam aqui nessa carcaça, né? Isso aqui é um corte só para a gente enxergar por dentro. E como eles passam aqui, ó, eles giram essa turbina aqui, ó. Beleza? Eles giram aqui e saem para fora, certo? Então, o que a gente está pegando aqui? A gente está aproveitando uma energia que estava indo direto para o gás de exaustão. Estava indo para fora, beleza? Ia ser liberado na atmosfera aí. A gente está aproveitando essa energia, essa turbina gira esse eixo, perfeito? E a gente gira esse compressor, que seria o nome mais correto, que a gente consegue comprimir o ar que está aqui na atmosfera, perfeito? Na pressão ambiente. Então a gente consegue, a gente gira o eixo de um compressor através dessa turbina aqui dos gases de exaustão. Isso aqui é a explicação muito básica de um funcionamento de um turbo, tá? Beleza? Agora vamos lá. Um dos pontos muito importantes de passar para vocês, para a gente entender o boost control e entender tudo o que aconteceu nessa história, é além de entender o turbo, entender esse cara aqui, ó, que é uma wastegate, tá? E é muito simples, galera, muito simples mesmo. Isso aqui é uma válvula de controle. O que acontece? Todo sistema é muito importante que você tenha uma válvula que você regule esse sistema. Então, eu vou dar um exemplo de uma válvula muito simples, tá? Que é o regulador de pressão de combustível. Então, quando você tem a sua bomba de combustível, você liga a bomba, ela pressuriza a galeria ou flauta de combustível, como você conhece, o nome que você quiser, e você tem na linha uma válvula reguladora de pressão, que é muito simples, galera. Eu vou fazer um desenho aqui, deixa eu só pegar a caneta. Vou fazer um desenho muito básico, tá? Vai ter até coisa errada nesse desenho, porque eu quero passar poucas coisas para vocês. Normalmente essas válvulas têm o quê? Tem duas partes, tá? Uma das partes ela tem uma mola, beleza? Então o que acontece? Vamos supor que isso aqui seja o nosso regulador de pressão de combustível, tá? O combustível ele entra por aqui, tá? E ele preenche todo esse espaço e a pressão começa a aumentar. A partir que a pressão começa a aumentar, essa pressão gera uma área nessa membrana que tem aqui e essa mola sobe. E daí quando ela sobe, quando ela chega nesse nível aqui, o combustível vaza e daí ele volta e fica regulando a pressão desse jeito, certo? Então, esse é um exemplo, tá? Que seria de um regulador de pressão de combustível
para vocês entenderem de uma maneira muito simples. Qual que é o objetivo dele? Regular a pressão de combustível. Então o combustível entra, quando ele chega numa determinada pressão, o que o regulador faz? Ele libera um pouco de combustível para retornar na linha e com isso alivia a pressão. Perfeito? Por que eu estou mostrando para você? Por que eu falei desse exemplo aqui? Porque a ideia por detrás de muitas válvulas é basicamente essa. E a wastegate não deixa de ser uma válvula de controle, tá? No turbo, o que a gente quer? Colocar mais pressão de admissão, mais pressão de turbo, beleza? Só que qual que é o problema? Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui, tá tudo certo. Qual que é o problema? Você tem que controlar essa pressão. Normalmente você tem um valor máximo, tá? No caso desse tipo de sistema aqui, a gente tem um controle que a gente mantém a pressão de combustível meio que constante, beleza? Na wastegate é um pouco diferente. Você não quer manter a pressão de boost constante. Você quer manter ela abaixo do seu valor seguro. Perfeito? Então, em turbos, você tem uma válvula chamada wastegate, tá? Que você consegue colocar um máximo de pressão. Se você chegar com mais pressão de boost do que aquele valor, quando ele chega naquele valor, ela alivia a pressão, tá? E ó, vamos entender o nome. Por que wastegate? Waste em inglês é desperdiçar, gastar, certo? E gate seria porta ou portinhola, perfeito? Então, o que acontece? É a mesma ideia. Olha só, vou mostrar uma wastegate aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Galera, eu tô no Google Imagens mesmo, ó. Aqui tem um desenho legal aqui, ó, que mostra ideias de instalação, como que é ruim, como que é legal. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu vou achar quero mostrar um esquemático para vocês. Falar para você que aqui dá para a gente entender um pouco, tá? O que acontece? Nessa válvula, aqui dentro, a gente tem exatamente a mesma sacada daqui. A gente tem uma membrana e a gente tem uma mola, beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem mais legal para mostrar para vocês. Aqui tem, ó. Perfeito. Isso aqui mostra uma wastegate desmontada, ó. Beleza? Tá vendo, ó, a membrana que eu falei, ó, que ele tá chamando de diafragma? Tá vendo aqui, ó, que tem uma mola também? E aqui a gente tem uma válvula, beleza? O que acontece? Essa wastegate aqui, tá? Ela vai montada aonde? Ela vai montada geralmente antes da entrada do turbo. Por quê? Porque veja só, quando a pressão chega no seu máximo, o que ela faz? Vence a força da mola, beleza? Aquela válvula abre, essa válvula aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, essa válvula abre e ela alivia os gases de exaustão. Eles bypassam a turbina. Tá aqui, ó, nesse desenho vocês vão entender melhor. Ó. Vem o gás, quando o equilíbrio de forças abre a válvula aqui, ó. Então o gás que ia para o turbo, uma parte dele é desperdiçado. Então você tem um bypass aí, ou seja, você desvia os gases de exaustão. Uma parte dos gases de exaustão não vai para o turbo, tá? Essa é a maneira como você limita a pressão máxima do turbo, tá? O que acontece? Aqui até tem um outro desenho, ó. Esse aqui é uma outra wastegate, ó. Olha aqui, ó.
a valvulinha, quando chega numa determinada pressão de turbo, tá? Essa valvulinha abre e o gás, uma parte do gás que ia para a parte quente do turbo é bypassado, ó, e sai fora e não passa pelo turbo, então ele não gira o compressor e tudo mais. Beleza, galera? Então, isso é uma wastegate, tá? Se ficou meio confuso, só pensa o seguinte, é um dispositivo que limita a pressão máxima do turbo, tá? Basicamente isso. Agora, como que ela limita, né? Aí eu vou começar a entrar em pontos chaves para vocês. Vou mostrar os pontos chaves para vocês da filosofia principal que eu prego, galera. Por que que é importante a gente entender a base, entender os fundamentos, entender o funcionamento das coisas para a gente ir além, tá? O que que a galera falou aqui, ó? Não está aparecendo toda a imagem da turbina. Deixa eu ver aqui como o que está acontecendo aqui, ó. Ah, galera. Eu falei para vocês que tem coisa nova aqui. Deixa eu resolver aqui. Vamos resolver ao vivo mesmo. Eu troquei o monitor aqui. Deixa eu já resolvo já. Tá. Agora foi, né? Agora deve ter ido. Beleza. Desculpa aí, galera. São coisas novas que a gente só descobre ao vivo aí. Mas tá aqui, ó. Essa aqui é a imagem do turbo, certo? De toda a parte do turbo. Então aqui está a turbina, beleza? Parte quente. Quando ela gira, a gente tem um eixo que liga a turbina com o compressor, beleza? Então essa aqui é a imagem do turbo e aqui tem a vista explodida da wastegate que eu tinha mostrado, ó, tá? Então tá aqui, ó, a mola, o diafragma, perfeito? E a válvula que abre e fecha para bypassar os gases. Esse aqui foi o outro diagrama que eu mostrei que deixa bem claro, ó, o gás de exaustão está saindo do motor, ele está indo em direção à parte quente do turbo, mas ó, aqui tem uma wastegate que se ela abrir, uma parte desses gases sai por aqui sem passar pela parte quente, certo? Então essa é a maneira que a gente consegue entender e controlar a pressão máxima, tá? De turbo. E aqui tem uma imagem da wastegate, ó. Isso aqui é legal. Deixa eu ver só se está tudo certo. Agora está tudo certo. O que acontece aqui, ó? Pode parecer muito complexo e tudo mais, mas galera, olha como é um negócio simples. Aqui a gente tem uma mola, tá? Essa vista aqui ela tá cortada. A mola, beleza? E aqui uma válvula, beleza? O que acontece? Aqui embaixo a gente coloca a pressão de turbo, tá? A gente pega a pressão MAP mesmo, pressão de admissão, e a gente joga aqui, tá? Quando chega na pressão que a gente quer, ela vai vencer, ela vai gerar uma força nessa membrana aqui e ela vai empurrar a mola para cima, certo? No que ela empurra para cima, o que acontece? Essa válvula abre. Abriu a válvula, vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Beleza? Abriu a válvula, vai passar os gases, tá? Então, é um tipo de controle bem simples, que o objetivo é limitar a pressão máxima de turbo. Perfeito? Agora, o que acontece? O que acontece? Tudo isso que eu falei para vocês até agora não tem nada a ver com eletrônica. Não tem nada a ver com eletrônica. Por isso que o pilar 1, que eu falei para vocês na aula 1 da semana da calibração, é fundamentos de motores. Certo? Na aula 1 eu falei a importância da gente entender o motor como diversos subsistemas e entender de maneira geral o funcionamento deles. Então aqui eu falei rapidamente do turbo para vocês e falei rapidamente da wastegate, beleza?
Então, o turbo tem o objetivo de colocar mais pressão no motor, pressão de ar, aumentar a pressão de admissão, beleza? Reaproveitando uma energia que ia para os gases de exaustão jogado fora, tá? Para a galera aí que estudou termodinâmica, faz engenharia, meu, a gente consegue na termodinâmica calcular diversos tipos de energia de um gás, beleza? Isso envolve pressão, isso envolve temperatura, isso envolve um monte de outras coisas, certo? Pensa num gás, isso envolve velocidade, certo? Pensa num gás exaustão que tem uma velocidade considerável, que a gente tem um fluxo que é contínuo, que a gente tem uma temperatura altíssima, chega a 700 graus, chega a 800, chega a 900 graus, dependendo do caso, beleza? Que também tem uma pressão considerável, dependendo do momento, então a gente consegue reaproveitar essa energia girando aquele eixo e tocando o compressor, beleza? Essa é a ideia do turbo. A wastegate entra como um limite de segurança, beleza? A wastegate entra como um limite de segurança. Eu vi aí que foi feita uma pergunta aí, ó, o Pedro Máximo. Roberto, qual a diferença da wastegate e da blow-off? Aguenta aí que eu já respondo, tá? A blow-off, ela mecanicamente ela é muito parecida, tá? Do que uma wastegate, mas ela é ligada em outro lugar com outros objetivos. E ela pode ser até uma válvula bem mais simples, normalmente é mais barata ou galera acaba usando uma de menos qualidade porque ela não está suscetível às temperaturas que uma wastegate está, beleza? Porque ela vai para um lugar muito mais frio, ok? Então vamos lá, mas fica tranquilo que eu já respondo essa diferença aí da blow-off e da wastegate, tá? Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa. A gente já viu a vista explodida, então, de uma wastegate, e agora eu vou falar o seguinte. Aonde a eletrônica entra em tudo isso, certo? Aonde ela entra nisso aí? Isso que é que eu quero discutir com vocês. O que acontece? Vamos supor que eu esqueço o boost control, tá? A gente tá aqui nesse esquema nosso aqui, tá? A gente tem uma wastegate, tá? Só para fazer um parênteses para vocês, existem mais de um tipo de wastegate, tá? Tem wastegate que é integrada com a turbina, tem wastegate que é externa, tem wastegate hoje em dia que é eletrônica, então tem diversos tipos. Mas vamos supor que a gente está com uma wastegate como essa aqui, tá? Ou como essa aqui, beleza? E a gente tá passando o nosso motor e a gente chegou, fez um teste e a gente viu que deu 1 kg de boost, tá? Parênteses rápido, tá? Pra galera das engenharias, quando a gente fala 1 kg de boost, o que eu tô querendo dizer é 1 kg força por centímetro quadrado, beleza? Basicamente 1 bar, tá? Que muita gente, eu pelo menos me confundia muito, a galera falava 1 kg de boost, mas cara, boost é pressão, quilo é massa, então tecnicamente está errado, mas muita gente fala assim, então só estou explicando para vocês por que a galera fala assim. 1 kg, na verdade, tecnicamente, corretamente, seria assim, ó, 1 kg força por centímetro quadrado. Por isso que a galera fala quilo, tá? Mas a gente tá falando em pressão, beleza? Então vamos supor que a gente tá lá com um sistema simples de turbo e wastegate. Se a gente for lá, deu 1 kg de boost a 4.000 RPM, tá? E eu quero colocar mais pressão de turbo. O que eu posso fazer? Quais variáveis que eu posso mexer? Tá? Esqueçam a eletrônica no primeiro momento. Vamos ver o que a galera fala aí no chat aí do YouTube. O que eu posso fazer? Eu quero colocar mais pressão. Vamos começar a entender o sistema. Enquanto isso eu vou tomando um cafezinho. Pensa que eu tenho 1 kg de boost e a 4.000 numa determinada condição, tá? Porque o boost, a pressão que dá depende
da condição que você está, né? Imagina o seguinte, a pressão, depois de olhar o desenho do turbo, se eu falar para vocês, olha, a pressão de turbo depende da condição que está o gás de exaustão, certo? Isso aí fica claro para vocês. Se eu tiver menos energia no escape, eu vou ter menos rotação na turbina, perfeito? E assim por diante. Olha o que os caras falaram. Vamos lá. Pedro Henrique, trocar a mola para uma carga maior, aumentar a carga da mola, aumentar a pressão exercida na válvula wastegate. Pode girar o parafuso da alegria, alterar a pressão da mola. Perfeito, galera. Exatamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Mandaram muito bem. A gente vem aqui, o que a gente faz? A gente pode vir aqui e trocar essa mola, beleza? Tem sistemas que a gente tem que nem esse parafuso aqui, ó, tá vendo? Que a gente aperta o parafuso e com isso ele comprime a mola, beleza? Então o que acontece? A gente vai precisar de uma força maior para a gente conseguir vencer essa carga da mola. Se precisa de uma força maior, significa que a gente precisa de uma pressão maior, porque a área que a gente tem é a mesma, é a área desse diafragma aqui, beleza? Então a gente pode fazer tudo isso que vocês falaram, apertar esse parafuso, se você tem essa opção. Se você não tem a opção do parafuso, o que você faz? Você vai ter que abrir a sua wastegate e ou trocar a mola, ou às vezes colocar uma mola adicional. Geralmente quando você compra, muita gente faz isso, né? Você compra a wastegate, às vezes ela já vem, ou você compra um kit de molas adicionais, certo? E daí ela vem em cores diferentes, né? Isso aí a Turbo Smart tem muito disso, e a galera chama de Tial também, tem muito disso também, né? Você compra o wastegate, ela vem com molas com cores diferentes. E daí você olha na tabelinha deles e você vê. Eles já passam mais ou menos para vocês, ó, com essa mola é para dar tanto de pressão e assim por diante, beleza? Então é assim que a gente faz. Agora, a partir do momento que todo mundo entendeu que a gente consegue, se a gente colocar uma mola com uma carga maior ou comprimir essa mola que vai dar mais pressão de turbo, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Entendendo isso, o que eu posso fazer eletronicamente para eu ter mais boost? Porque pensa só o seguinte, é fácil você trocar a mola? É fácil, você vai lá, você troca, tá? Só que é o seguinte, você tem uma desvantagem em trocar uma mola. Você não consegue fazer isso com o carro andando, você não consegue fazer isso com uma chave de mapa, você não consegue fazer isso durante uma ultrapassagem, numa corrida, certo? Então, se você conseguir ter o controle de colocar mais pressão máxima ou menos pressão máxima eletronicamente, você tem muitas vantagens. Como que eu posso usar a eletrônica para fazer isso? Vamos ver o que a galera fala. Solenoide de controle. E o que a solenoide de controle faz? Vamos ver o que a galera faz. Fala. O Osvo André falou. Aí, a galera já mandou bala. Ó. Douglas falou e o Éder falou. Então, qual que é a sacada, galera? Na verdade, o que a gente quer fazer o que a gente quer fazer é o seguinte, quando a gente tem esse diagrama aqui, esse conjunto da wastegate, a gente tem que entender como que ele funciona. Eu perdi a imagem que eu tinha separado para vocês aqui, mas basicamente a gente pode olhar ele nesse seguinte esquema aqui, ó. Eu vou desenhar de novo de uma maneira, fazer um desenho maior para vocês.
Então aqui a gente vai ter a parte que a gente tem a mola, tá? E aqui a gente vai ter, vou fazer um desenho aqui, cara, eu não sou muito bom de desenho, galera, então aqui eu tenho a válvula em si, beleza? O que acontece? O que acontece? Como que isso aqui abre? A gente coloca pressão de admissão aqui, beleza? A gente coloca boost aqui. Nessa membrana aqui, se ela vencer a força da mola, essa válvula sobe, beleza? O que acontece? Se a gente quer mais pressão, a gente tem duas possibilidades. Se a gente conseguir colocar uma pressão menor, vamos supor que eu coloque uma válvula, que eu diminua essa pressão aqui, ó, porque eu vazo um pouquinho dessa pressão aqui. Isso aqui vai dar uma pressão maior de boost, porque eu vou ter uma pressão menor aqui, ou eu posso fazer algo aonde eu aumento a pressão aqui dentro, beleza? Quando eu aumento a pressão aqui dentro, é como se eu estivesse aumentando a carga da mola. O resultado é o mesmo, perfeito? Então, qual que é a ideia? Aqui também tem uma tomada de pressão, aonde a gente adiciona aqui, saca só, tá difícil para enxergar, então vou colocar aqui, ó. A gente vai ter uma tomadinha de pressão aqui, aonde a gente adiciona aqui, olha só, detalhe importantíssimo. Um percentual da pressão de admissão de 0 a 100%. Então, o que eu faço? Eu consigo controlar com essa válvula solenoide a pressão daqui de dentro. E eu consigo, como que eu consigo controlar? Eu posso deixar ela com pressão barométrica ou eu posso adicionar um pouco da pressão para aqui. Como que funciona isso? Vamos supor que eu tenho 1 kg de boost, vamos pôr aqui 1 bar de boost, eu posso colocar aqui, por exemplo, meio bar, beleza? Então, se eu tinha 1 kg, 1 bar, quando eu tinha só a mola, se eu colocar mais meio bar aqui, quanto de boost eu vou ter, certo? Essa aí é uma tendência de a gente ter mais meio bar, beleza? Só que tem muitas outras coisas que envolvem, não é algo tão simples assim. Mas essa é a ideia, tá? Então o que a gente faz no fim das contas? A gente adiciona aqui uma solenoide, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos de solenoide. Galera, eu estou indo passo a passo aqui porque eu quero mostrar aonde eu caí do cavalo na história da Hayabusa lá, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tô aqui no site da Motec, olha só. Aqui tem 2 modelos de válvulas solenoides, tá? E é um negócio muito simples, galera. Muito simples. Às vezes, galera que não trabalha na área ou que nunca viu isso, vai falar, nossa, válvula solenoide, controle PWM, já acha complicado, mas é algo muito simples. É algo muito simples. Qual que é a ideia? Tá? Qual que é a ideia? Acompanha comigo, aqui tem 2 modelos, eu separei aqui só para vocês verem. Acompanha comigo na lousa aqui, que vai ficar bem mais claro para vocês. Eu vou apagar isso aqui. E eu quero que vocês imaginem o seguinte, então a gente já sabe que a gente quer ter um controle de quanto de pressão a gente manda para o wastegate, beleza? Então o que acontece? Normalmente, eu vou fazer aqui, normalmente essas válvulas, ó, tem vários tipos, tá? Tem vários tipos que existem. Existem válvulas de 4 vias, válvulas de 3 vias, às vezes você consegue usar 2 válvulas de 2 vias, mas no exemplo de uma válvula de 3 vias vai ficar bem claro para vocês. Deixa eu ver se consigo melhorar a luz aqui.
A luz está atrapalhando aqui. Acho que aí, agora melhorou. Agora ficou bom. Então vamos lá. O que acontece? Pensa o seguinte. O seu objetivo, vou colocar aqui, ó, o wastegate, tá? Wastegate. O seu objetivo é controlar a pressão que você manda para o wastegate, beleza? Nessa válvula de 3 vias, e aqui está a sacada porque eu caí do cavalo no Hayabusa, que eu vou falar, deixa eu só abrir um parênteses antes de eu explicar o funcionamento disso aqui. E eu sabia como funcionava o wastegate, tá? Eu sabia. Só que eu era um cara que eu não tinha sacado os 7 pilares ainda. O que eu pensava? Calibração, 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 aprender calibração, análise de dados, calibração, calibração, calibração. Esse foi um dia que eu vi que para você evoluir na área de calibração, você precisa de outros conhecimentos. Vou relembrar a história da Hayabusa. Os caras falaram assim, cara, a gente tá com uma oscilação no controle. Eu peço um determinado valor do boost e eu não atinjo aquilo lá. Ele fica oscilando, às vezes ele dá menos, às vezes ele dá mais. Cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Falei, cara, eu vou aí. E eu fui já assim, ó. Isso aí eu já fiz mais de 10 vezes, vou fazer rápido, cara. Fui feliz assim, né? Que legal, os caras estão lá, eu vou ajudar os caras. Só que o que acontece? Um tipo de problema como boost control oscilando, na minha cabeça era calibração, porque eu já tinha resolvido vários desse problema, como calibrando o PID do boost control, que é um negócio que eu acho animal de fazer. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer em calibração é calibração de PID, porque isso transforma o controle, beleza? Transforma o controle e entra naquele negócio que eu falei para vocês do feeling, tá? Do piloto, afeta demais o feeling. Só que eu achei que, como eu já tinha resolvido esses problemas de oscilação com PID, eu estava cego que era PID. Mas existem outros problemas que podem causar isso, tá? E o que acontece? Vou passar para vocês exatamente a visão que eu tinha naquela época. Naquela época, eu sabia como funcionava o controle, até isso que eu mostrei para vocês. Eu falava assim, bom, eu sei que quando eu ligo a válvula, eu vou ter mais pressão, então eu vou ter mais turbo, e quando eu diminuo, desligo a válvula, eu vou ter menos pressão, porque eu vou ter menos pressão ali na wastegate, beleza? Então, era assim que eu entendi o boost control. E claramente, assim, galera, a gente aciona essa válvula por PWM. Por isso que eu escrevi de 0 a 100%. Porque se eu quiser 20% eu consigo, se eu quero 30% eu também consigo. Eu consigo modular o quanto eu ligo essa válvula, perfeito? Isso é o PWM. Então, era essa visão que eu tinha, tá? Era essa visão que eu tinha. Então, eu falei, meu, tá tranquilo. Só que qual que foi o problema? O problema é que eu negligenciei a ligação pneumática. Eu parti da hipótese, eu comecei o meu trabalho com a seguinte ideia na cabeça. A ligação da válvula solenoide tá certa. E foi aí que eu caí do cavalo. Lá era uma válvula que nem essa aqui que eu estou desenhando, de 3 vias, tá? O que acontece, galera? O que acontece? Olha só isso aqui. Eu falei para vocês no vídeo 1 que eu passei final da tarde, à noite, uma madrugada na oficina do cara e a gente não conseguiu resolver. Não vou falar a culpa, e eu coloco a culpa como minha, porque eu fui lá para resolver, né? Só que eu perguntei se a válvula estava ligada certo. O que eu quero dizer para vocês não é que eu esqueci, nem imaginei que isso poderia estar ligado errado. Mas eu falei, e a ligação da válvula? O cara falou para mim, essa válvula é a mesma que usa no Audi não sei o que, tem um carro ali e eu já conferi, a ligação está igual ao original. Então a partir do momento que o cara passa, ó, eu liguei, eu sei ligar essa válvula, mas além disso, antes de eu te chamar, eu fui lá e olhei num carro original,
ó, tenho certeza que a válvula tá ligada certo. Então eu falei, não, então tá beleza, porque se olhou no carro original tá tudo certo. Só que aí que tá, galera, aí que eu caí do cavalo. A gente precisa entender, eu falei no vídeo da aula 1 para vocês, eu voltei no outro dia, eu falei, cara, vamos partir do básico. Primeiro, e se tem um problema na wastegate? Por exemplo, se a membrana tem um vazamento que varia, tem hora que a vedação está perfeita, daí você tira a pressão, põe pressão, vaza um pouco mais. E se for um problema mecânico na wastegate? Pode ser. Como que eu testo? Vamos desligar o boost control. Desligamos toda a parte eletrônica, fizemos dois testes, duas puxadas, boost sem oscilar. Bom, perfeito. Então, ó, a wastegate está validada. Eu não tenho um problema na wastegate, tá? Então, galera, tome muito cuidado, essa é uma grande dica. Você vai fazer uma calibração, você tem que garantir que a base mecânica está certa. Não dá para você ir calibrar um motor se seu bico injetor está entupido, se seu bico injetor está sujo, se a sua vela está com gap errado. Cara, você vai jogar seu trabalho fora, seu tempo fora, beleza? E você vai perder a credibilidade com o cliente, beleza? Por quê? Porque o expert em calibração, o cara que quer se desenvolver nessa área, tem que ser conhecido como o cara que chega e resolve. Não fica lá, sabe? Tem cara que pega serviço e fica 3 meses fazendo o serviço. Você não... Aquele esquema de valorização que eu falei no 636, você não vai conseguir fazendo esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Por isso que a preparação antes do serviço é fundamental. Mas vamos voltar. O que aconteceu? Então, se não tem oscilação sem boost control, de fato a oscilação está no boost control, tá? Agora, o que pode gerar? Eu achava que era PID, eu já fiz de tudo no PID, não resolvia. O que poderia ser? Aí que tá, galera, entender isso aqui. Eu virei e falei para os caras, ó, ontem a gente ficou 10 horas em cima desse negócio, a gente não conseguiu resolver. Nós vamos começar do zero, tá? Do zero. Esqueça tudo que a gente já fez, a gente vai fazer de novo, porque alguma coisa a gente não achou, né? Quando a gente foi ligar a válvula, eu falei assim, pera um pouco, empresta a válvula aqui. Vamos falar dessa válvula do ponto de vista elétrico. Galera, ela é uma simples válvula, abre e fecha, só que ela tem 3 vias, tá? E aí eu vou ensinar um negócio para vocês, como que você faz para descobrir como que funciona essa válvula. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar ela, pega na sua mão a válvula, e você assopra nesses dutinhos aqui, que é onde ele tem as ligações lá dentro, beleza? E você vai achar o seguinte, se for assoprando, você vai achar uma das vias, ela vai estar bloqueada, tá? Uma das vias ela vai estar bloqueada. E as outras duas, elas vão estar livres, tá? Tá livres. Mas isso em qual condição? Isso aqui é quando você está com ela desligada, beleza? Eu vou fazer isso tudo em preto, fica mais fácil, tá? Então, você vai pegar, a primeira coisa que você vai fazer na wastegate é assoprar ela mesmo, na mão. Pega, assopra, você vai, uma válvula de 3 vias, tá? 3 vias, você vai achar isso aqui, ó. Você vai assoprar em uma das vias, vai sair em outra, tá? E daí, uma das vias vai estar trancada. Eletricamente, o que você tem nessa válvula? Você tem uma bobininha lá, você tem 2 fios. Um é 12 volts, tá? Eu vou desenhar aqui em cima, tá? Então você vai ter um fio que é 12 volts e outro que vai ser um terra que vai vir da ICU, porque é a ICU que vai comandar essa válvula para ligar ou desligar, beleza? O que você faz daí? Você vai, pega essa válvula, pega 2 fiozinhos e liga ela externamente, fora do sistema, tá? Energiza ela, coloca 12 volts nela, pega uma bateriazinha, sei lá, pum. E daí você assopra de novo. Por quê? O que você vai encontrar? Você vai encontrar isso aqui, ó, quando ela está ligada, tá? Vou colocar aqui, ó, on.
beleza? Você vai ver o seguinte, que agora muda o sistema da válvula. Então, se você com ela ligada soprar em outra via, ela vai estar trancada, ela vai estar fechada. E uma das vias que estava ligada vem para essa daqui, perfeito? Então, uma válvula de 3 vias é basicamente isso aqui. Ela tem 2 estados, quando ela está desligada e quando ela está ligada, beleza? Lógico, eu falo 2 estados on-off, mas a ECU, atuando aqui por PWM, consegue que isso fique variando e você controle o seu sistema, tá? Aí, o que acontece? Testando a válvula e descobrindo qual via que a gente tá ali fisicamente, a gente consegue ver se a ligação está correta, pneumática, das mangueiras que ligam as coisas aqui, tá? O que eu tenho? Quais são as 3 coisas que eu tenho que ligar aqui? A pressão de admissão, né? Que é onde a entrada de pressão na válvula, beleza? Ponto 2, a própria wastegate, porque a gente quer mandar pressão para lá. E a gente tem um terceiro ponto de ligação, que é a própria atmosfera, beleza? Por quê? Porque a gente precisa aliviar o sistema também, beleza? Então o que acontece? Vou passar uma dica aqui que, cara, sempre funciona. Aqui é a wastegate, tá? Por quê? A wastegate ela tem que estar sempre conectada. Você nunca vai fechar a wastegate. Por quê? Ou você está pressurizando o sistema, querendo mais pressão, então você está pressurizando a wastegate, ou você está tirando pressão dela. Você nunca deixa ela trancada lá. Galera, saca só. Isso aqui que a gente está fazendo é o que eu bato na tecla e bato na tecla de verdade para vocês em todos os conteúdos que eu gravo. Se você quer ter resultados diferentes do que a maioria das pessoas, você precisa entender a base, tá? O que a galera estava fazendo quando eu fui lá no primeiro dia? E eu junto. Ah, não funcionou. Tá, pera um pouco. Vamos trocar essa mangueira com a outra? E daí faz um teste. Daí puxa de novo. Ah, melhorou, hein? Dá uma calibrada no PID. Daí eu ia lá mexer no PID. Putz, mas não muda nada, ainda continua ruim. Não, então vamos trocar essa mangueira. Galera, é muito comum muita gente ter a seguinte filosofia: vai na tentativa e erro que uma hora dá certo. E fica. Cara, por isso que a gente ficou o dia inteiro lá da tarde, noite, madrugada, e a gente não foi para lugar nenhum. Porque a gente estava fazendo um monte de teste sem ao menos querer entender como que funcionava o wastegate, certo? Ah, a gente partiu da hipótese, ligou igual do carro original, então tá certo. Quando a gente começou a suspeitar, será que pode ser diferente? Ao invés de querer entender, não. Vamos trocar aqui, ao invés de a gente ligar aqui na admissão, vamos ligar na wastegate. E fica, testa, rói motor, testa, barulho, dinamômetro, de madrugada, e você tentando resolver um negócio na tentativa e erro, galera. Às vezes é um negócio assim que, é que nem acertar na Mega Sena, cara. Você pode acertar? Pode, mas você vai ficar lá a vida inteira, às vezes não resolve. Sendo que para você resolver, basta só separar, pensar e conhecer o básico, galera. O básico. Então, eu quis entender, vi isso aqui e falei, beleza, a válvula funciona assim. Então, como que eu descubro qual via eu tenho que ligar na wastegate? Desse jeito, galera. Pensa comigo. Se eu ligar aqui na wastegate, vai funcionar? Quando ela tiver desligada a válvula, eu não vou estar mandando nada na wastegate. Eles podem falar, não, beleza. Então, pode ser aqui? Pode. Quando eu estou com a válvula desligada, eu quero menos pressão, certo? Se eu ligar aqui na wastegate, vai funcionar? Vai, cara, ó. Você não está pressurizando a wastegate, tá? E quando você ligar aqui, ela vai pressurizar. Beleza? Beleza, até aqui tá certo. E quando você quiser aliviar a pressão da wastegate, como que você faz? Daí você desliga. Quando desliga, ela fecha. Então ela vai lacrar a wastegate pressurizada.
Então aqui não pode ser o wastegate, beleza? Nem aqui, porque aqui ela também fecha. Vocês entenderam que a via que está sempre conectada vai para o wastegate. Então esse é o jeito mais fácil de você pegar qualquer válvula solenoide em qualquer carro, qualquer motor de jet ski, de barco, não importa. Você olha o wastegate de 3 vias, faz esse teste. A via que for sempre comum, ou seja, tanto ela ligada como ela desligada, ela está conectada, ou seja, se assopra e ela vaza, tá? De uma maneira muito simples, é a wastegate. Então aqui é a wastegate, essa via é a da wastegate, não pode ser outra, beleza? Agora, fechou. Então uma a gente já matou, o wastegate. Qual que eu vou deixar ligado? Qual das vias eu vou deixar ligado para a atmosfera e qual que eu vou deixar ligado na pressurização? Aí depende muito do tipo de controle que você quer fazer, tá? E esse foi uma das grandes detalhes que fizeram com que a ligação original não desse certo no nosso esquema, tá? Saca só. O que eu falei para vocês aqui não é 100% de verdade. Qual o detalhe que eu falei para vocês que não é 100% de verdade? Eu falei assim, ó, quando você liga a válvula solenoide, você quer mais pressão. Às vezes, que nem eu falei ali, que até quem foi que comentou, teve aqui, ó, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, o Douglas Souza mandou. Essa de tirar a pressão da câmara de baixo nunca tinha me passado pela cabeça. Então, veja só, eu falei que se você tirar a pressão de baixo da membrana, você consegue colocar mais pressão, beleza? Então, assim, se a válvula está passando por ali, 100% da válvula dá menos pressão. Então, assim, ó, só para deixar claro que a gente está acabando o tempo e o assunto tem vários detalhezinhos, certo? Você tem duas maneiras de você configurar esse ECU para ela acionar essa válvula. Você fala para esse ECU, do jeito que você ligou de maneira pneumática. Quando você ligar a válvula, o que acontece? Você aumenta a pressão ou você diminui? Porque você pode ligar a válvula solenoide e as mangueirinhas pneumáticas de uma maneira que quando você ligue a solenoide, ou seja, você vai para on, dê mais pressão ou dê menos, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu ligar a pressão de admissão aqui e a atmosfera aqui, o que acontece? Quando tiver desligado a válvula, a pressão de admissão vai travar aqui. Então, a wastegate vai estar ligado na atmosfera, eu vou ter a pressão da mola apenas. Quando eu ligo, aí sim eu mando a pressão da admissão para a wastegate. E aí eu vou ter mais pressão. Quando eu desligo, olha que legal, fecha a admissão e vaza da wastegate para a atmosfera. Então, esse esquema de ligação que eu fiz aqui, quando eu ligar, eu vou ter mais pressão. Perfeito? O que acontece? Esse jeito aqui é um jeito que eu gosto muito de usar, tá? Por quê? Porque se por algum acaso você tiver um problema, por exemplo, no seu chicote ou alguma coisa que você que aconteça, normalmente, problema elétrico, isso aqui vai ficar desligado e daí você está com menos pressão, beleza? Eu acho mais seguro você trabalhar com menos pressão do que com mais pressão se você der um problema, principalmente porque a gente não trabalha normalmente com 100% desse jeito, com a válvula sempre assim, tá? Geralmente isso tem um controle, a gente trabalha com 60%, com 70%, com 40%. Então eu acho mais inteligente ser assim. Mas no caso daquele carro em particular, a ligação que a fábrica fez foi inversa. Então ela ligava a válvula para diminuir a pressão. Então você vê como isso que eu falo, galera, é muito importante. Um dos grandes diferenciais, o maior diferencial de quem consegue se diferenciar de verdade da maioria dos profissionais é ir atrás de entender o que está fazendo, entender a base.
Essa filosofia de você pegar e não funcionou? Vamos trocar. Ah, será que não é problema na válvula? Vamos tirar e vamos trocar. Meu, não é assim. Qual que é o ótimo? Você ter um meio termo dos dois. Você começa entendendo como que funciona. Putz, vou trabalhar aqui nesse carro aqui. Estude o sistema, entenda daquele pilar 1 que eu falei na aula lá. Entenda o que tem por detrás. Como que funciona o wastegate, como que funciona a solenoide, como que funciona o turbo. Ah, tá. Então, por conta de tudo isso, eu tenho que ligar assim. Galera, eu já perdi a conta de quantas vezes aconteceu. Vou fazer um projeto de turbo novo, não interessa que já ligaram as mangueiras. Eu peço para o cara tirar fora o wastegate, eu pego, eu assopro, eu ligo 12 volts, faço esse desenhinho aqui para me organizar, beleza? Deixa eu até ver se eu tenho aqui, ó, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho. Tá aqui, ó. Aqui o cara fala e mata a cobra, mostra o pau. Tá aí, ó. Isso aqui é um desenho que eu fiz exatamente, ó, de uma válvula de boost. Deixa eu ver se eu tô compartilhando a tela. Boost solenoid Pierburg. Tá aqui o part number. PAG GF30. Ó, quando ela tá desligada, tá aqui, ó, um desenho do conector elétrico, para o cara não confundir. Atmosfera, wastegate, pressão de emissão. Tá vendo? Isso aqui eu peguei a válvula lá que o cara ia usar, fiz o teste na oficina, desenhei a caneta, tirei uma foto e guardei no meu drive, porque quando eu tenho um documento, todas as solenoides que eu já liguei, eu tenho esse maldito desenho aí. Por quê? Porque eu já me ferrei muito. Um dia eu falei, meu, aí que tá, ó, aprendendo com os erros. Qual que foi o grande erro? Não entender o sistema. Então faça isso antes. Por isso que aquela história que eu bato na tecla com vocês no E36 é que nem um cubo mágico, cara. Não queira sair querendo resolver um cubo mágico sem você ter um passo a passo, uma sequência. Senão você vai se ferrar, cara. Você vai se ferrar de verdade. Então, isso aqui é muito importante. Todo projeto novo que eu vou fazer, não interessa que está montado. Eu falo para os caras, cara, saca fora aí a solenoide. Não, mas eu já liguei. Saca fora que eu quero testar ela. Testo, vejo se ela não está trancada. Às vezes a solenoide está trancada. Você coloca 12 terra lá, ela não abre, ela não pulsa, certo? Testa isso. Faz o teste do sopro, faz esse diagrama aqui, beleza? E daí você consegue conferir. Galera, pensa comigo. E eu vou falar para vocês, 95% das vezes está errado. Sabe por quê? Porque quantas possibilidades você tem de ligar isso aqui? Várias possibilidades, tá? É uma só que tá certo. Normalmente os caras ligam errado isso aí. Tô falando para vocês. E ó, quantas vezes já aconteceu? O motor é turbo, tá tudo funcionando, daí do nada vai para corrida, primeiro treino, cara, não tá funcionando pressão. Ou corta o motor por muita pressão, ou o motor tá muito ruim. Você vai olhar pressão de turbo. O que os caras fazem? Desmontam as válvulas. Na hora de montar, não anotou como que tava, como que era a ordem. Às vezes virou, para de funcionar. Então, isso que eu passei para vocês, galera, é um exemplo de como é importante a gente seguir aqueles pilares que eu mostro na semana da calibração, porque aqueles conhecimentos vão dar base para vocês. Eu vou repetir. Isso aqui é Motec? Não é Motec. Isso aqui é qualquer tech que você for usar na sua vida, isso aqui vai estar presente. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é uma válvula solenoide geral de boost control. Perfeito? Então, não tem atalho, não tem essa filosofia de tentativa e erro. Ela é muito válida, galera. Não vou falar que não é válida, tá? Também quando eu começava, eu às vezes não testava as coisas de fazer tentativa e erro. Hoje eu sou um cara assim, cara, não tá funcionando, vamos trocar a válvula, vamos ver se não tem problema na válvula, vamos trocar. Mas eu só faço isso depois que a base está pronta. Ó, não está funcionando o boost control. Eu já conferi isso? Já. Já mexi no PID? Já. Não achei nenhum vazamento?
Não. Ah, então vamos trocar para ver se resolve. Agora, não sai trocando ligação de mangueira para fazer tentativa e erro, não, porque eu já defini que tá certo, tá aqui, ó. Não tem como tá errado desse jeito. Então, esse é um tipo de conhecimento que eu queria passar, uma história que eu quis contar para vocês.